Oi, meu nome é Gabriel Tuccetti. Eu tenho 24 anos e eu sou portador da síndrome de Asperger. Na realidade, a síndrome de Asperger não existe mais dentro do DSM-5 e do CID. Hoje é tudo enquadrado dentro do transtorno de espectro autista. Porém, o correto seria me chamar de portador da síndrome de Asperger, porque a síndrome de Asperger é mais presente em mim do que o autismo no geral. Para deixar bem claro, esse vídeo aqui tem um intuito bem simples de poder falar sobre o meu relato, as minhas experiências tendo a síndrome de Asperger, como a vida se apresenta para mim tendo a síndrome de Asperger e principalmente para que as pessoas consigam perceber quais são os detalhes que me fazem ter isso e percebam que a síndrome de Asperger e o autismo são mais comuns do que a gente imagina e possam talvez perceber que pessoas ao redor pessoas ao redor precisam ser respeitadas mais e principalmente que eu acredito que seja o intuito principal de eu estar fazendo esse vídeo, que é o apoio que essas pessoas precisam, porque o autismo e a síndrome de Asperger são transtornos silenciosos, são dores silenciosas, são dores muito difíceis de se perceber. A vida de uma pessoa com isso, principalmente de uma pessoa com síndrome de Asperger neste caso, que é uma pessoa mais consciente, é muito difícil. Ela tem muitos desafios que a maioria das pessoas não está pronta para entender e principalmente os portadores têm muita dificuldade. Por isso eu resolvi contar esse relato. Para começar, existe uma diferença bem significativa entre síndrome de Asperger e autismo. Eu tenho síndrome de Asperger, eu sou portador dela. Na realidade, são coisas, como eu já falei, que pelo DSM-5 e pela CID são a mesma coisa. Porém, existe uma diferença relevante nelas, que é a primeira grande diferença. A maioria das pessoas que me conhece, quando eu explico que eu tenho síndrome de Asperger, que é muito parecido com autismo, não conseguem entender como eu tenho, porque eu sou uma pessoa que consigo me comunicar, consigo falar, consigo agir normalmente. E isso se dá porque a pessoa que é portadora da síndrome de Asperger tem inteligência preservada. E esse é o meu caso, eu tenho uma inteligência preservada. O autismo não tem normalmente isso. Normalmente as pessoas que estão dentro do transtorno de espectro autista não conseguem ter inteligência preservada e acabam tendo deficiência intelectual. A síndrome de Asperger mantém a minha inteligência preservada. Eu tenho uma inteligência lógico-matemática um pouco mais elevada que a maioria das pessoas. Eu possuo o QI 134, que também está diretamente ligado à síndrome de Asperger. A maioria das pessoas que são portadoras tem uma inteligência lógico-matemática um pouco acima da maioria da população. Eu estou enquadrado no grupo dos superdotados, mas isso não faz de mim uma pessoa mais inteligente. Isso é uma coisa muito ruim, porque a inteligência não se mede só com QI. O QI mede só um pedaço da nossa inteligência. A nossa inteligência é muito mais complexa do que isso, certo? Então, eu tenho inteligência preservada e eu também tenho habilidades de comunicação preservadas e consigo aprender a me comunicar bem. Na realidade, isso também é um problema na síndrome de Asperger. A maior parte dos portadores se comunicam de uma forma muito formal e isso acaba atrapalhando também a vida. Não é o meu caso, eu consigo me comunicar de uma forma bem tranquila e aprendi diversos trejeitos que eu fui adaptando ao meu jeito de viver. O primeiro aspecto que eu tive na minha vida que tem a ver com a síndrome de Asperger é uma coisa que é muito importante. Provavelmente é o aspecto mais importante que as pessoas têm que olhar. Hiperfoco. O meu caso é muito emblemático, porque eu me lembro do meu primeiro hiperfoco. Eu tinha provavelmente entre 13 e 4 anos de idade e eu tive um hiperfoco muito grande com dinossauros, que é uma coisa muito comum entre crianças, entre meninos, né, ter isso, mas eu tive de um nível mais alto do que deveria se ter, porque na minha cabeça dinossauros eram categorias, eles eram listas, e eu adorava montar listas, que depois evoluíram para outros assuntos, mas o hiperfoco se caracteriza por a pessoa estar completamente focada num assunto 100% do tempo durante um certo período de tempo, em que ela destrincha o assunto de uma forma anormal,
para as pessoas que estão ao seu redor. Seja essa pessoa uma criança ou um adulto. E o hiperfoco ele pode parecer bem legal, a gente conhece muito de assunto e tudo mais, mas ele é muito ruim também. O hiperfoco é muito problemático, porque ele faz com que todos os outros assuntos da vida de uma pessoa sejam secundários. E isso é muito ruim, é muito difícil. Eu falo isso porque eu tenho o hiperfoco como minha principal característica sendo portadora da síndrome de Asperger. E é muito difícil para mim trabalhar todos os dias tendo um assunto, um tópico na minha cabeça que está me atrapalhando, porque ele não tem nada a ver com o meu trabalho e ele continua martelando na minha cabeça todos os dias da minha vida. Eu tenho hiperfocos que que estão comigo há mais de 10 anos e eu não consigo tirá-los. Eu tenho hiperfocos que duram 3 a 4 dias apenas. É muito complexo, são muitas coisas e principalmente ele não é fácil de ser explicado. Eu não consigo explicar por que é que eu tenho isso, porque eu me aficiono tanto por um assunto. Eu simplesmente me aficiono. E a vida de quem é assim é muito difícil, porque parece para as pessoas ao seu redor que tudo que não é aquele assunto é irrelevante. Mas não é assim. O problema é que esse assunto entra na sua cabeça de uma forma muito mais complexa do que a maioria das pessoas consegue perceber. Eu não sei dizer por que ele é assim. Isso está muito relacionado à poda neural das pessoas. As pessoas, quando são crianças, normalmente ocorre a poda neural e ela perde o hiperfoco, mas as pessoas com síndrome de Asperger mantêm isso e elas começam a se interessar por assuntos restritos, apenas aqueles assuntos até o esgotamento completo, tanto do portador quanto do assunto. E quando não há o esgotamento, esse hiperfoco dura por anos e pode durar por uma vida inteira. Ele é muito difícil de lidar. A segunda característica que eu comecei a perceber depois que eu entendi que sofria da síndrome de Asperger é a disgrafia. A disgrafia é uma situação que tem relação à coordenação motora. Veja só, o autismo ele é um problema que ele afeta a sensibilidade das pessoas. E isso também afeta o padrão motor das pessoas, as habilidades manuais. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande com habilidades manuais. Por exemplo, a disgrafia é a incapacidade da pessoa conseguir escrever corretamente em letra cursiva. Até mesmo em letra normal, letra de forma para mim é difícil, mas letra cursiva é. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Como a maioria das pessoas escreveria utilizando uma caneta, um lápis, a maioria das pessoas posiciona ele dessa forma na mão, certo? Com os 3 dedos apertando e escreve assim. Isso é comum. A maioria das pessoas vai ter algumas variações de posicionamento, de colocar mais assim, colocar mais para cima. Eu escrevo de uma forma muito peculiar, assim. Veja só. Com ele enfiado e com o meu polegar forçando e esses 2 dedos forçando também. Eu escrevo dessa forma, com a mão fazendo este movimento. Esse movimento é muito difícil de ser feito para letras cursivas, ele é quase impossível. Mas eu não consigo escrever de outra forma, porque para mim todas as outras formas que eu escrevo, elas parecem que eu estou escrevendo muito fraco. E se eu escrever assim, eu sinto que eu escrevo forte. Isso é um problema de sensibilidade, porque os meus neurônios não conseguem receber sinais elétricos do sistema nervoso no geral com a mesma capacidade que as pessoas típicas conseguem. Por isso eu preciso de uma força maior para poder sentir que eu estou tendo controle daquela ação. Isso é o que a gente pode chamar de disgrafia. A minha letra, quando criança, quando adolescente e quando adulto, é muito mal escrita, é muito feia. Eu fiz caligrafia por anos e nunca deu resultado nenhum, porque o meu problema não era a repetição do movimento, o meu problema era a forma com que eu escrevia, que era a única forma que eu sei fazer, eu não consigo escrever de outra forma. A questão de comunicação é um problema muito sério também para quem é autista e para quem possui a síndrome de Asperger. Eu não consigo entender as pessoas como elas entendem a si mesmas. Muitas coisas que as pessoas falam, que as pessoas sentem, para mim não faz sentido nenhum. Portadores da síndrome de Asperger conseguem ter uma habilidade de linguística boa, conseguem entender outras línguas com facilidade, inclusive. Porém, tem uma dificuldade muito grande, como é o meu caso, de entender tonalidades. Eu não consigo entender tonalidades com facilidade. Então, quando uma pessoa fala uma frase para mim, gritando, falando baixo ou falando médio, ela soa igual das 3 formas. Da mesma forma, para mim, é muito difícil, porque quando eu falo algo, muitas vezes estou falando num tom
mais alto, mais áspero, mais rude, mas não é o que eu quero fazer. Só que para mim isso não interfere. A mensagem é a única coisa que importa. Então quando eu falo algo, eu estou querendo simplesmente falar, mas às vezes estou falando num tom mais alto, num tom mais rude, mais ríspido, e a pessoa pode entender como uma outra coisa. Isso é muito difícil também. Eu não consigo perceber nas pessoas quando elas estão tristes, porque para mim os sinais que são tão claros para as pessoas típicas são muito difíceis de se perceber. As pessoas que dizem para mim que tem um problema, que estão com um problema pessoal, um problema que está incomodando ela, eu consigo entender. Porém, quando a pessoa apresenta um comportamento, quando a pessoa faz determinadas feições faciais, quando a pessoa demonstra certo tipo de sentimento de uma forma não verbal, é muito difícil para mim conseguir captar isso. As coisas são muito complexas para mim nesse sentido. Eu não consigo ler as pessoas como as pessoas conseguem ler elas mesmas. E isso é um problema muito sério. A questão de comunicação é muito difícil. As questões sociais também são geralmente muito difíceis para mim. Não consigo entender porque a maioria das pessoas tem certos rituais sociais e porque para mim não fazem sentido, como por exemplo, conversa fiada, conversar sobre assuntos que não levam a lugar nenhum, para mim não faz sentido nenhum. Para mim, conversar apenas sobre assuntos que realmente fazem algum sentido é algo que vale a pena. Isso é difícil porque eu evito esse tipo de situação e acaba que as pessoas não querem muito dividir a sua vida comigo porque acham que eu não ligo para a vida delas, mas não é exatamente isso. A questão do meu humor, e com relação ao humor não falo de piada nem de gracinhas, que é uma questão que eu vou abordar daqui a pouquinho também. A questão do meu humor sobre como eu vejo os dias, por exemplo. O meu humor, ele é constante. Sempre é muito difícil para mim quando alguém me pergunta como foi o meu dia, como está sendo o meu dia, porque para mim isso não faz sentido nenhum. Para mim, todos os dias são completamente iguais aos outros. Eu não vejo nenhuma mudança. E na realidade isso está muito relacionado ao próprio hiperfoco. Para mim, quando alguma coisa de ruim acontece, quando alguma coisa que eu não gosto acontece, o hiperfoco me tira essa mágoa, essa tristeza automaticamente, me lembrando de que eu tenho um assunto que eu tenho que ver, que eu tenho que aprender, que eu tenho que reestudar, que eu preciso ir atrás. Todas as vezes que isso acontece, isso zera o dia para mim. Eu fiz algumas entrevistas de fim de ano em algumas empresas que eu trabalhei que me perguntavam sobre levar trabalho para casa, e isso nunca foi um problema. Eu jamais levei trabalho para casa, porque para mim, todas as vezes que o trabalho acaba, e aí eu posso fazer outras coisas. Então para mim todos os dias são iguais, para mim eu vivo a vida da mesma forma todos os dias e faço as mesmas coisas quase que rotineiramente, o que isso também tem muito a ver com o autismo e a repetição. Agora falando do meu senso de humor. O meu senso de humor ele tem muito a ver com a situação de que o senso de humor ele é uma grande ferramenta para mim, ele é uma grande forma de eu estabelecer comunicação, de eu estabelecer ligações e relações sociais mais facilmente do que a maior parte das outras opções que eu tenho aconteceriam. Então quando eu brinco, eu estou na realidade tentando estabelecer comunicações mais facilmente do que eu estabeleceria se eu simplesmente estivesse falando. A brincadeira para mim sempre foi uma forma de eu conhecer as pessoas com mais naturalidade do que simplesmente conversando com elas. Para mim sempre fez mais sentido isso. Então eu sempre utilizei do senso de humor. As pessoas sempre me viram muitas vezes como uma pessoa engraçada, como uma pessoa que brinca bastante, mas a minha graça não é só simplesmente graça por fazer graça, mas é a minha forma principal, a minha melhor forma, a minha melhor ferramenta de conseguir me comunicar com as pessoas, de fazer que as pessoas saibam que eu existo, que eu estou ali, que eu estou presente, que eu também sou uma pessoa como qualquer outra. Com relação à percepção do mundo, eu tenho muita dificuldade de entender certas coisas que as pessoas fazem, pensam ou agem diariamente. Elas são um pouco mais complexas para mim conseguir entender. O mundo para mim ele é um pouco mais simples, ele é um pouco mais objetivo, ele é um pouco mais lógico. Por exemplo, eu não consigo entender quando uma pessoa se sente com raiva e chora.
Para mim isso não faz sentido nenhum. Para mim, raiva é um tipo de sentimento que você sente e que ele te transforma internamente numa pessoa com mais explosão interna, e que essa explosão não está relacionada nem um pouco com choro ou com tristeza. E para mim, misturar essas duas emoções é uma coisa que não faz sentido nenhum. Para mim, a percepção do mundo, ela tem a ver justamente com isso, com separar perfeitamente o que é uma emoção do que é um momento, e que elas não se misturam necessariamente, que são coisas diferentes. Então, por exemplo, alguns sentimentos que envolvem mais de um sentimento em si, para mim eles são sentimentos separados, eles não são juntos. E eu vejo o mundo de uma forma, como eu disse, um pouco mais lógica e objetiva. Tenho menos sensibilidade com relação a muitas coisas que as pessoas sentem. É muito difícil para mim, porque um mundo de rotinas e um mundo de objetivismo é um pouco mais menos suscetível a ter mais sentimentalismo. E é muito difícil isso. A maioria das pessoas não está pronta para viver como uma pessoa que vê o mundo desta forma, que vê o mundo de uma forma mais simples. Por fim, uma das situações mais importantes, que é uma coisa que muitas pessoas demoram para perceber, mas acabam percebendo e me falam diversas vezes quando percebem. A questão de olhar nos olhos. Olhar nos olhos é uma dificuldade muito grande das pessoas que têm o transtorno de espectro autismo e também das pessoas portadoras da síndrome de Asperger. E é uma dificuldade muito grande porque ela está relacionada diretamente à confiança. Então, para mim, eu tive experiências quando criança em que olhar nos olhos foi ruim. Por quê? Porque um sentimento comum à minha vida, principalmente por conta da síndrome de Asperger, é que eu sou invisível para a maior parte das pessoas. Que as pessoas não me notam e que as pessoas não me veem. E que as pessoas também não fazem muita questão de mim. Isso é um sentimento comum às pessoas que são portadoras da síndrome de Asperger. E quando eu tinha a experiência de olhar nos olhos de outra pessoa, eu sempre recebia reprovação. Porque pense que estamos vivendo num mundo em que ninguém me percebe, eu simplesmente estou lá, mas ninguém está me notando. Aí eu olho no olho de alguém, essa pessoa olha para mim e ela nota algo que eu não deveria estar fazendo. Então, às vezes eu estou brincando com algo que eu não deveria estar brincando, estou falando algo que eu não deveria estar falando. Então, todas as vezes quando criança que eu tive a experiência de olhar nos olhos, eu fui reprovado por isso. Quando eu olhei nos olhos e eu fiz contato visual, as pessoas me notaram e notaram problemas em mim. Então, para mim, isso virou uma coisa dificílima. Todas as vezes que eu olho nos olhos, eu sinto que as pessoas que estão me olhando de volta vão achar algum problema, algum erro, alguma coisa ruim em mim. E esse sentimento é muito difícil de lidar, porque ele é intuitivo, eu não consigo não fazer isso. Quando você pede para mim olhar nos teus olhos, o que você está pedindo para mim é para mim parar de piscar, por exemplo. Eu não consigo fazer isso. Para mim é muito, 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 muito difícil. E as pessoas também não estão muito dispostas a entender essa questão. Por fim, eu queria concluir sobre o assunto falando sobre as pessoas que podem ter a síndrome de Asperger ou estar dentro do transtorno do espectro do autismo. Como eu falei no começo do vídeo, as pessoas que sofrem disso sofrem de um transtorno e de um problema silencioso, de uma dor silenciosa, de uma dor por não ser compreendido, de uma dor por não compreender. E a maioria dessas pessoas, por mais que não pareça, assim como eu tive esse problema, sofre de uma exclusão social natural. As pessoas não querem estar perto de alguém que fala de um assunto o tempo inteiro e que não fala de outro e que não deixa você falar sobre outra coisa. As pessoas não estão a fim de ficar perto de uma pessoa que não liga para o que você sente. Elas não estão a fim de ficar perto de uma pessoa que também sequer liga para si mesma e sobre os seus próprios sentimentos e sequer entende os sentimentos das outras pessoas. Ninguém quer ficar perto de alguém assim. A exclusão social, ela acontece e ela é natural. E ela vai acontecer com todos os portadores da síndrome de Asperger, que, assim como eu, não tiverem o auxílio que deveriam ter quando criança, quando preciso, para poder se entender, para poder conseguir receber a resposta das pessoas típicas de uma forma mais natural. As pessoas que sofrem da síndrome de Asperger e as pessoas que sofrem do transtorno do espectro autista sofrem de uma rejeição natural, sofrem de uma exclusão natural. E essa exclusão nunca é benéfica. Ela sempre vai trazer problemas.
E infelizmente, a maior parte das pessoas vai poder entender isso apenas como eu, quando ela estiver na casa dos seus 20 anos e perceber que todos os seus comportamentos estão relacionados a isso, que tudo o que ela faz na vida, que é estranho, tem uma ligação com isso. Só que nisso a pessoa já sofreu 20 anos da vida. Portanto, se em algum momento algo do que eu falei te lembrou de alguém que tem algumas coisas que é parecida comigo, te lembrou de uma criança, te lembrou de uma pessoa adulta, te lembrou de alguém que você conhece, ou talvez tenha te lembrado como pessoa, vai atrás para saber o que é o assunto, entenda um pouco sobre, porque pode ser que seja só uma característica parecida com a minha, não tenha nada a ver, mas pode ser que você também tenha esses problemas. E infelizmente, como eu havia falado anteriormente, as pessoas que sofrem dele sofrem de exclusão social, sofrem de diversos outros problemas que nós não estamos prontos para entender. A síndrome de Asperger é um transtorno mental que é a ponta de um iceberg enorme chamado transtorno do espectro autista. Provavelmente eu sou a pessoa dentro do transtorno mais recomendada para conseguir explicar ele, porque eu consigo compreender ele com uma certa tranquilidade. Infelizmente, a maior parte das pessoas que sofrem do transtorno do espectro autista sequer conseguem entender que tem ele. E isso é muito, muito, muito difícil. E sempre que acontece algum problema relacionado ao transtorno do espectro autista, acontece, como eu citei anteriormente, a exclusão social, e acontece das pessoas também culpabilizar a própria pessoa que tem isso e começar a empurrar ela para um lado um pouco mais distante do que nós vivemos. Como eu disse, eu sou a ponta do iceberg, eu sou provavelmente dentro do transtorno a pessoa mais normal, mais típica para falar sobre esse assunto. Esse é o meu relato, essa é a forma como eu vejo as coisas, é a forma como eu sinto as coisas nesse assunto. E, como eu disse, se você em algum momento se identificou alguém que tem alguma coisa parecida comigo, não tenha nenhum problema em falar sobre isso com profissionais ou procurar sobre o assunto na internet, é sempre importante. E porque quem tem precisa de ajuda sempre. Nunca vai ser uma pessoa que não precisa de nada, sempre vai precisar de algum tipo de ajuda. Então, é isso. Esse é o meu relato, essa é a forma como eu vejo as coisas, é assim que eu sou. E se você precisar de alguma ajuda, quiser conversar com alguém sobre o assunto, pode mandar aí nos comentários, bem tranquilo, sobre isso, que eu posso falar sobre ele tranquilamente. Nas minhas redes sociais também, se você me procurar, todas as minhas redes sociais tá como Gabriel Tsetti, você pode me procurar. Eu posso falar tranquilamente com você sobre o assunto e não há problema nenhum. Certo? É isso aí.